Senhores, bom dia. Estamos no horário regimental. Iremos dar início à nossa sessão da Quarta Câmara do dia 14 do 10. Temos dois processos na pauta ordinária, um processo de retorno e dois processos na pauta adicional. Privilegiando a presença do advogado, iremos iniciar pelo item 2 da pauta ordinária, processo 4011-100-387311, recurso voluntário 2426, sujeito passivo Martins Comércio e Serviços Distribuidor S.A., representante do sujeito passivo, doutor Paulo Gomes, que se faz presente, representando a Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto, relator desse processo, conselheiro Fábio Eduardo Bezerra Lemos e Carvalho, o qual eu peço a gentileza de proferir o relatório quando estiver em condições. Pois não, senhor coordenador. Primeiramente, um bom dia a todos, uma boa semana de trabalho para todos. Neste processo, o fisco exige da empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. o ICMS-ST no valor de R$ 89.859,32, porque a Martins, na condição de substituto tributário, teria realizado a saída de mercadorias tributadas aí pela substituição tributárias destinadas ao estado de Goiás. Mencionou que essa substituição, né, seria conforme decreto 5.510 de 2001. Então, remeteu para Goiás sem efetuar o pagamento do ICMS no período de janeiro a agosto de 2007. Então, nas folhas 6 a 171 foram apresentados cálculos do imposto por nota fiscal. Folhas 171, 96 foram juntadas cópias de algumas notas fiscais. Houve impugnação neste processo e talvez o principal argumento que até motivou a decisão é de que não foi demonstrada a subsunção, né? Aí da antecipação, subsunção tributária, e também de que o contribuinte, né, não seria o estabelecimento, o contribuinte seria o estabelecimento goiano, não o mineiro. E aí envolveu a análise do TARI 115 de 88 GSF, né? Esse TARI se referia, então, às mercadorias apenas, ou seja, ele estabeleceria a subsunção tributária apenas para as mercadorias que estavam relacionadas lá e, e que seria apenas aquelas e não as mercadorias do decreto 5.510. Então, essa impugnação resultou na declaração de nulidade pela Câmara, pela primeira instância. Então, a decisão de primeira instância foi pela nulidade. Então, houve um recurso da Fazenda Pública, foi pela nulidade, porque na questão do TARI, verificou que o estabelecimento autuado não era aquele identificado no TARI, a despeito de que nos registros dos sistemas da Secretaria da Fazenda já mencionasse como titular do TARI o estabelecimento autuado. Então, o recurso da Fazenda Pública pediu o afastamento da nulidade, né? Porque o TARI, na verdade, ele se aplicava, independente da identificação lá na peça que foi publicada do TARI, se aplicava o estabelecimento sucessor, né? Então, houve contradita desse pedido da Fazenda Pública e o sujeito passivo pugnou pela nulidade, né? Pela manutenção da nulidade. A Câmara, a quarta CEJU, manteve essa nulidade pela mesma razão, né? E a Fazenda Pública novamente recorreu ao Conselho Superior pedindo a reforma do acórdão e o retorno dos autos para a primeira instância. E o argumento era aquele do recurso à Câmara, né, de que o sucessor ele receberia o TAR e teria o direito da substituição tributária ou o dever, né? Então, a contradita, novamente, o recurso ao Conselho Superior é pela manutenção da nulidade do lançamento. Mas o Conselho Superior afastou a nulidade, né? A nulidade foi declarada por erro de identificação do sujeito passivo e fez os autos retornarem à primeira instância para julgamento aí do mérito. O sujeito passivo foi intimado, então, dessa decisão. Nova sentença foi proferida, declarando agora a procedência do lançamento, né? Houve recurso, né, desse
é o recurso que traz o processo a esta Câmara, né? Então, houve o recurso, recurso voluntário, pedindo a improcedência do lançamento ou, subsidiariamente, a exclusão dos valores relativos às mercadorias que não constam do apêndice 1 do anexo 8º do RCTE. Pediu também a aplicação do artigo 8º, inciso 8º do anexo 9º do RCTE, que trata da redução da base de cálculo. Então, subsidiariamente, né? Se for procedente, que se aplique a redução da base de cálculo, né? E também pediu a exclusão da multa. Então, esse processo foi originalmente, na segunda instância, ou seja, inicialmente apreciado depois da reforma da nulidade, né? Inicialmente apreciado pela primeira Câmara Julgadora, que mandou o processo em diligência para que o sujeito passivo juntasse à petição inicial da ação anulatória de alguns autos de infração, três autos de infração na realidade, né? Então, outros processos da mesma empresa já tinham sido julgados no Conselho Superior e, por ocasião desses julgamentos, né, é, foi mencionado uma ação judicial de processos que tratam da mesma matéria, apenas se referem a períodos diferentes, né? Então, foi atendida a, a diligência, né? O sujeito passivo juntou o inteiro teor da petição inicial e que verificou-se que trata de pedido de anulação daqueles autos de infração citados, né? Não houve nenhum pedido no sentido de que o fisco, né, o Estado se abstivesse de fazer outros lançamentos, ou seja, não tratou a questão de uma forma geral, mas limitou-se ao pedido de desconstituição daqueles créditos tributários dos autos de infração mencionados. Então, retornou, né, em uma outra sessão, ainda na primeira Câmara Julgadora, e do retorno houve uma nova resolução, mas dessa vez foi de autoria não do relator, mas do doutor Cláudio, mandou em diligência para que fizesse o cálculo do crédito, excluindo as transferências, né, entendendo que as transferências, em tese, né, não poderia ser objeto da exigência do ICMS-ST. E houve resposta dessa diligência, reduzindo o valor da exigência para R$ 81.880,43. Então, o processo está aqui nessa sessão de julgamento, né, para exatamente a análise dessa questão, né, da... Só um instante. Sim, a nulidade já foi afastada, né, pelo Conselho Superior. Então, seria aí a própria improcedência do lançamento, subsidiariamente a aplicação da redução da base de cálculo do artigo 8º, né, uma redução para 10%, e também a exclusão da multa, se eu não estou falhando aqui no relatório. Então é esse. E o valor, excluindo as transferências, já foi apurado aí no valor de R$ 81.880,43. Não foi solicitado em diligência a aplicação, ou seja, a apuração do valor com a aplicação da redução da base de cálculo. Então, esse é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Fábio. Doutor Paulo Gomes, por 10 minutos para sustentação oral do presente processo. Doutor Fábio, bom dia. Não tinha visto no vídeo antes e tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa Câmara novamente, tendo a satisfação de debater direito, né? E isso nos traz muita alegria, porque em todos os momentos do CAT nós somos felizes com isso no debate do direito, né? E desse processo sempre é bom a gente estar vindo e depois que temos o conselheiro Fábio na relatoria, com a minúcia do relatório dele, que às vezes a gente nos ajuda a ter uma sequência de pensamento e tentativa de expor a versão da interpretação do direito
que aqui estamos por defender, né? Pois bem, primeiramente nós temos que trazer, e eu trago de volta na essência do auto de infração, que nós temos uma aplicação de dois institutos em mesma situação, que se chama substituição e antecipação tributária. Institutos que têm regras de incidências tributárias diferentes. Os fatos que ocasionaram isso são efetivamente as transferências e vendas diretas para o Estado de Goiás pela empresa Martins, sediada em Uberlândia. Em relação às transferências, que foi um desenvolvimento tanto das defesas anteriores quanto também desse auto de infração, e ocorreram anteriormente ao ano passado, atrasado, que não tínhamos ainda a posição do Conselho de não incidência nas transferências, né? Então, anteriormente a isso, era uma busca constante de mostrar que a maioria dos fatos, inclusive, eram de transferências, e nesse auto o valor das transferências proporcionalmente menores, né? Pois bem, e diante disso, encontrou-se nesse dilema da aplicação do TARI, correto, que trazia a questão em relação aos produtos de farinha, né? A farinha de trigo. Quando nós vamos interpretar, e nesse caso é a defesa da impugnante, da recorrente, quando avaliamos o sistema de imposição tributária, nós verificamos que houve uma opção do legislador na tributação com base na mercadoria. E quando eu vou com isso e vou com base na mercadoria, nós verificamos que, nesse caso específico, ela estava adstrita à farinha de trigo para panificação. Ponto. As mercadorias autuadas referem-se a produtos destinados à panificação, são mistura para bolos e massas. Não foi a comercialização de farinha. Essa é a primeira divergência da defesa com a autuação. Nesse caso específico, entendemos que não há o critério material da norma para incidir especificamente nessas operações, de forma tal que não haveria incidência do tributo nesse caso específico, mesmo aplicando as regras do TARI, por se tratar de mercadoria diferente daquela contida tanto no decreto 5.510 quanto no próprio TARI. Passado essa conceituação e esse é o detalhe específico da argumentação, de que não há uma subsunção dos fatos à norma, né? Ou seja, nós não teríamos ali uma tipificação específica da operação, do fato jurígeno, com a norma podendo irradiar esses efeitos para concretizar a regra tributária. Dessa forma, não teria a incidência do tributo, e ainda mais em uma situação que há um conflito, que foi aplicado a autuação fiscal em regime de substituição tributária em produtos. Se aceitarmos que estivessem inclusos no próprio decreto anterior, eles estariam sujeitos à antecipação tributária. E são institutos que, mesmo que tenham conexidade de legislações que sejam aplicadas, elas trazem também sujeições passivas e metodologias de apuração tributária muito diferentes. E, no caso concreto, ela traz um dilema: como iríamos aplicar a antecipação tributária em uma relação tributária que a autuação ocorreu no estabelecimento matriz de Uberlândia. Eu não conseguiria repassar a conta gráfica dessa operação toda. Nesse caso, entendemos que a autuação tributária teria que ter ocorrido na sequência. Eu não poderia aplicar a antecipação, porque eu não tenho conta gráfica da Martins, efetivamente, com operações subsequentes e com antecipação no Estado de Goiás no período.
correto? Em relação, dessa forma, temos que afirmar que não há subjunção, não há efetivamente a regra de incidência que possa ocasionar a incidência dos fatos, como pretende o auto de infração. Subsidiariamente, trouxemos a demonstração que a Martins possui, né, atividade atacadista e tem como regra básica a redução da base de cálculo por disposição literal da norma do Estado de Goiás, e no momento da apuração desses fatos não foi observado esse dispositivo normativo de forma tal que teria a redução da base de cálculo para 10% do tributo, conforme o dispositivo legal citado. A multa tributária, ela extrapola, aplicada nos autos, ela extrapola o valor do tributo e vai de encontro às posições efetivas, né, do judiciário, até do próprio CAT, de não superação do valor da multa, não poderia ultrapassar o valor do tributo. E o pedido último, que foi resultado, inclusive, da diligência, que seria efetivamente a exclusão das transferências, né, que foi atendido na diligência e na manifestação da impugnante, ela ratificou os pedidos constantes da inicial pela retirada e pela improcedência do lançamento e procedência do recurso. Dessa forma, a parte ratifica os termos anteriores no pedido de procedência do recurso e improcedência do lançamento. É o que continha, coordenador. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Carlos, em nome da representação fazendária, 10 minutos para fazer a sustentação oral deste processo de julgamento. Bom dia, obrigado, doutor Cláudio, bom dia aos conselheiros, bom dia especialmente ao doutor Paulo. No julgamento anterior, esse mesmo processo na primeira Câmara, no ano passado, esse processo chegou a durar, o debate chega a quase 1h30, né, de detalhamentos e debates em relação especificamente até a questão da resolução que foi feita em relação às transferências, né? Mas eu acho que o primeiro ponto aqui a se abordar em relação a esse processo é que o que me veio inicialmente à mente é que caberia aqui o artigo 11A do Regimento Interno, tendo em vista que 3 autos de infração da mesma empresa que chegaram ao Conselho Superior e foram desfavoráveis à parte, a empresa, então, entrou no Judiciário para ter uma resposta judicial em relação a, principalmente, essa questão de substituição e antecipação, e esse processo, ele seria o mesmo objeto. Antes da sessão, perguntei, inclusive, para o doutor Paulo sobre o andamento desses 3 processos. Ele disse que a empresa teve, nesse momento, ela teve uma decisão favorável à empresa e a Procuradoria recorreu, então significa que o processo não está com trânsito julgado, ainda vai ter mais debates em relação a esse ponto-chave, como eu referi, né, em relação à antecipação versus substituição tributária. Em virtude disso também, me clareou a possibilidade que não caberia aqui o 11A, tendo em vista que o processo ainda está em trâmite, né, os outros 3, e eu acho que o caminho natural seria esse processo, no caso, avançar, né, caso chegue-se ao Conselho Superior e, dependendo se for desfavorável ao sujeito passivo, sim, eu acredito que ele entraria também no Judiciário. Então, o primeiro ponto aqui é que a Fazenda Pública entende pela não aplicação do 11A e pelo julgamento do processo. Em relação ao processo em si, existem já no CAT um entendimento desfavorável ao sujeito passivo e que a cobrança seria devida, né? Esses produtos, eles estão sujeitos à substituição tributária, conforme artigo 51(2), parágrafo 3º do CTE, e também sujeitos à antecipação do ICMS, devido ao decreto 5.510 de 2001, né? Estando ambos regulamentados pelo anexo 8º do RCTE. Também temos um termo de acordo de 1988, né, que é o termo
115, que a autuada é signatária, na época ainda era ICM, nem era ICMS. Então, neste caso presente, no nosso entendimento, as mercadorias de antecipação encontravam-se mencionadas nesse termo de acordo que é a autuada signatária. A migração dos produtos para o decreto 5.510 não excluiu, no nosso entendimento, a obrigatoriedade da empresa em figurar como responsável pelo seu recolhimento. Os dois regimes de tributação, vejam bem, senhores, embora diferenciados, têm pontos de confluência e apenas se distinguem quanto aos efeitos em relação às operações subsequentes. Ou seja, o cálculo para efeito da exigência do imposto é exatamente o mesmo. E o artigo 9º do decreto 5.510 determina a aplicação das mesmas normas de ST previstas no anexo 8º do SCTE ao regime de antecipação. Ele fala o seguinte: aplicam-se a antecipação do imposto de que trata este decreto às demais normas previstas no anexo 8º do decreto. O objetivo do termo de acordo, e aí, lembrando o julgamento passado, que foi falado isso, era evitar que a emissão de documentos de arrecadação para pagamento de imposto nos postos fiscais de divisa, de entrada, gerassem aquele excesso, aquela confusão pelo excesso de volume, de produtos, etc., foi um facilitador. Então, esse termo de acordo veio a facilitar esse recolhimento antecipado, exatamente para diminuir, de certa forma, a burocracia, facilitar, inclusive, para a empresa, né? Agora, o problema é porque, em virtude, esse auto foi feito porque o erário goiano ele ficou sem ICMS. A questão é essa, né? O remetente, detentor dutário, que tinha essa atribuição de responsabilidade não efetuou o recolhimento, né? E os destinatários, né, tendo em vista que o termo de acordo assinado não abrangeria os produtos de antecipação nem as operações de transferências, também não efetuaram o pagamento do imposto devido. Então, ou seja, não houve recolhimento do imposto. Então, o primeiro ponto é que entendemos que é devido o imposto. Agora, em virtude da resolução do último julgamento, em que se debateu em relação às transferências, né, porque existem produtos que são da Martins de Uberlândia para Martins, no caso, em Goiás, né, foi feita a resolução, foi encaminhada ao fisco para que se retirasse os produtos, no caso que fossem transferência. Isso foi feito, né? Houve uma redução, em que pese que o valor tenha sido, de certa forma, até pequeno, mas a autoridade fiscal afirma que retirou todos os CFOP 6152 aqui do processo, e aí o crédito original, que era um pouco mais de 89 mil, passou para um pouco mais de 81 mil, né? R$ 81.880,43, que este é o valor no qual entendemos pela parcial procedência. Então, entendemos que houve a solução dessa questão, está resolvida realmente em relação à questão da súmula 66, foi retirada, então aí efetivamente só restou o que efetivamente é devido, né, à Fazenda Pública. Agora, o último ponto seria em relação a essa redução de 10% da base de cálculo em relação aos atacadistas. A Fazenda Pública entende que são institutos diferentes, que não se aplicaria aqui essa redução de 10%, tendo em vista o instituto aqui ser da substituição tributária, então não caberia, nesse caso, no nosso entendimento, salvo entendimentos contrários, aí essa aplicação dessa redução dos 10%. Então, concluindo, a Fazenda Pública entende que não caberia aqui aplicar o 11A do regimento interno, tendo em vista que o processo em si, ele não há um processo judicial para este processo específico, em que pese que os outros processos têm o mesmo objeto, mas entendemos que, no caso, ainda não houve o trânsito de julgado, então acreditamos que o melhor caminho no presente processo é julgar esse processo aqui. E, através desse julgamento, entendemos pela procedência parcial, entendemos que chegou-se efetivamente a verdade material dos fatos do valor devido, no nosso entendimento, no valor de R$ 81.880,43, nos termos da última revisão fiscal. Obrigado, coordenador. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Paulo, por 5 minutos para complementar a sua sustentação.
e réplica ao Perfeitamente. que a Fazenda Pública colocou. Eu gostaria de fazer uma observação, e importante nós nos atermos a isso, e, e é um dos pontos que o Dr. Carlos mencionou, que é a Fazenda Pública não ter recebido esses valores. Na realidade, um dos destaques que é pautado na defesa é que as operações subsequentes sempre demonstraram pagamento do tributo nas operações respectivas, né? Calcado no sentido de que em cada operação foi sim recolhido o tributo. Mesmo nos casos da venda direta, o tributo normal foi recolhido, né? Não se aplicou efetivamente os institutos lá da antecipação tributária. E eu faço essa observação e trago ela no sentido de preocupação, até para que seja visualizada, que esse, inclusive, é um dos fundamentos efetivos que foram debatidos nas demais apurações dos outros autos de infrações e que se conseguiu, na justiça, provar efetivamente a ocorrência que não houve ausência de recolhimento de tributo, correto? Então, dessa forma, a ausência de pagamento, nós pautamos o sentido de ratificar os argumentos que não ocorreu ausência de recolhimento do tributo, né? As operações, todas elas tiveram os seus recolhimentos na modalidade das operações praticadas, efetivamente, correto? E com essa observação, eu ratifico também as meus pedidos anteriores. Podemos continuar, Obrigado, doutor Cláudio. obrigado, doutor Paulo. Doutor Carlos, por 5 minutos. Entendemos que já o processo já está muito debatido, o relatório muito detalhado. Acho que fazer pouco não tem mais nada a acrescentar. Obrigado. Obrigado. Senhores, conferência? É, Senhor coordenador, me gerou uma dúvida aqui neste processo, após a fala das partes. Eu gostaria de uma vista rápida desse processo. Não precisa ser longa, não. Pode ser uma vista para a próxima semana, se de acordo com as partes aí, a disponibilidade de agenda. Só uma dúvida minha aqui. Esse processo ele está voltando de diligência, né? Não foi questão de vistas anteriormente, não, né? Não, ele é de É isso? pauta, processo de pauta. É de pauta? Tá É de certo. pauta. Tem sugestão de data, conselheiro Paulo? É, Na próxima semana, qualquer dia, se for possível para os senhores. Se for pouco, se não tiver se tiver problema de data aí para alguém, para quarta-feira da semana que vem, seria. Dia 23? Eu pediria, eu tenho uma sessão de julgamento nesse dia, na parte da manhã, inclusive. Se puder ser outro dia da semana, nós conseguimos enquadrar nos outros, doutor Paulo. Ok, vamos ver então após o dia 20, após o dia 30, seu coordenador, então seria melhor para mim. Após o Ó, dia, porque 24 é feriado, né? após o dia 30, qualquer Dia dia. 28 é feriado do servidor público, mas eu acho que foi passado para o dia 1º de novembro, se eu não me equivoco. Passou para o dia primeiro. Dia 31, Sobre o Conselho Superior. Dia 1º de novembro, feriado. Então, naquela semana do dia 4, 5, 6, 7 de novembro, ali essa semana. Como é que não sei como é que está a nossa pauta de retorno? Acho que está tranquilo para o dia 5, terça-feira. Por mim é possível. 5 de novembro? Por mim é possível. Só um instante, só verificar. Tá. Pode ser. Doutor Paulo, dia 5? Por Perfeito. mim, tudo bem, doutor. Por mim também perfeito. Bel, você colocou uma coisa no chat aí que eu não entendi. Tem Ah, alguma objeção? tem um retorno da Marfrig no dia desse dia. Esse processo já foi bem debatido, já é só uma dúvida É, é, é. recorrente.
Não vai ter debate, o máximo que eu vou abrir de prazo é 5 minutos, já foi discutido. Se não houver objeção, conselheiro Paulo. Sem problema, assim. Senhores, então o processo sai com vistas para o conselheiro Paulo Henrique para 5 de novembro, né, com a anuência das partes. Até lá, doutor Paulo Gomes, doutor Carlos, se quiser continuar com a gente, seja bem-vindo. Eu tenho um processo ainda, doutor Cláudio, Tem obrigado. ainda? Tem. Muito obrigado aí, bom trabalho a todos vocês. A gente estaremos aqui novamente, tá? Um abraço a todos. Doutor Carlos, doutor Ivonaldo e doutor... Como é que é o outro que estava aqui? O meu é o processo da pauta, mais tranquilo, tem a sequência de Vamos, retorno, vamos fazer esse processo da pauta, que a gente já libera o doutor Carlos, pode ser? Senhores, então eu vou chamar a julgamento o item 1 da pauta ordinária, processo 40.11.80.25.04, 466, recurso voluntário 24.25.2024, sujeito passivo Josenilda Ribeiro da Silva, solidários Carlos Alberto Cardoso Madeira, advogado aqui constante o doutor Pedro Henrique, relator desse processo, conselheiro João de Moraes Júnior, em substituição à minha pessoa. Então, eu faço a transferência da coordenação do item 1 da pauta do dia de hoje ao conselheiro Paulo Henrique. Obrigado, senhor Cláudio. Bom, já anunciado o processo pelo... é, Bom, vou fazer esse... Esse processo foi como que é? Quem está em substituição? O conselheiro João está substituindo o conselheiro Cláudio, né? Seria isso? Exato. Ah, tá. Ah, tá, verdade. É que eu estou no outro dia aqui. Bom, então o processo número 40.11.80.25.04466, recurso voluntário 24.25 de 2024, sujeito passivo Josenilson Ribeiro da Silva, solidário Carlos Alberto Cardoso Madeira. Representante do espaço então faz presente, representante fazendário deste processo, o doutor Carlos aqui presente, e esse relator, conselheiro João de Moraes, substituição conselheiro Cláudio, quando em condições do relatório. Primeiramente, bom dia, coordenador, após ainda mais conselheiros, em especial o Dr. Cláudio, que se ausenta momentaneamente da minha participação. Bom dia, doutor Carlos, doutor Ronaldo, nossa secretária Luciane e demais que nos aguardam aqui na sala, que nos acompanham aqui na live. A infração foi lavrada em 31/10/2018 sob a acusação fiscal que o contribuinte deixou de recolher ITCD no valor de R$ 103.984, referente à doação de 99% das cotas de capital social da empresa Gran Metal Brasil Indústria Metalúrgica e Comércio Atacadista, Importação e Exportação Limitada, inscrita no CNPJ 07.753.386.051, para Josenilda Ribeiro da Silva, no valor de R$ 2.599.600, conforme consta da declaração do imposto de renda da pessoa física, da IRPF, né? Exercício 2014, ano calendário 2013. Em anexo, devendo, em consequência, recolher o imposto acrescido das combinações legais. Foram infringidos os artigos 72, inciso 2, parágrafo 2º e 84, parágrafo 2º, inciso 5, da Lei 11.651/91, combinado com o artigo 372, inciso 2 e 385, inciso 5, do Decreto 4.152/97. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 89, inciso 2, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 3.772/2000. Fazem parte da instrução do processo os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, a identificação do sujeito passivo obrigado, a declaração de imposto de renda do IRPF 2014-2013 de Carlos AC Madeira, doador, e de Josenildo R. Silva, donatário. Contrato social da empresa, extrato cadastral e extrato social da empresa. Devidamente intimados, solidário Carlos Alberto Cardoso Madeira não apresenta defesa, sendo lavrado termo de revelia número 1047/2019, constante a folha 51 do auto de infração.
O sujeito passivo, Josenildo Ribeiro da Silva, apresenta impugnação em primeira instância, fazendo uma breve narrativa dos fatos, que é contadora e que, em 2009 recebeu proposta para gerir a parte contábil da empresa Gran Metal, adentrando a sociedade com um percentual de 1% do capital da empresa. Que a empresa passou por uma série de dificuldades, acumulando prejuízos financeiros expressivos, resultando na diluição do valor das cotas do capital social, apresentado no final saldo negativo com prejuízo acumulado, e diante da instabilidade financeira, o senhor Carlos Alberto Cardoso Madeira, proprietário majoritário, ficou depressivo, retornando ao seu país de origem. Afirma que a doação das cotas foi realizada para que a autuada pudesse resolver os problemas e encerrar suas atividades junto aos órgãos públicos, uma vez que a sociedade não tinha mais capital para trabalhar. O fim assevera que, por ser uma empresa inviável, sem valor comercial, não poderia sofrer de imposto nessa estirpe. Assim, requerem procedência do auto de infração pela veracidade dos fatos e comprovantes documentais fatos que reúnem. Que, diante da situação apresentada em 15 de 6 de 2018, arquivou no ajuste extrato social da empresa, para corroborar seus argumentos de defesa junto a uma gama de documentos e um quadro, conforme abaixo relacionado, com o passivo descoberto no valor de R$ 165.617,53, com a data 31 de 12 de 2013. O julgador singular, através do despacho 805/2020 do JUP, acata em partes a tese da defesa e encaminha o processo em diligência para a fiscalização se manifestar sobre as alegações apresentadas, inclusive pontuando pela notificação do contribuinte para a apresentação de documentos para corroborar sua defesa. Devidamente chamado, o contribuinte apresenta um balanço patrimonial do ano de 2011, que não é objeto da presente autuação fiscal, e um balanço de fechamento da empresa em 2018, todos assinados pela senhora Josenildo R. da Silva, como contadora e administradora da empresa. Em resposta, a fiscalização afirma que, diante da não apresentação dos documentos inerentes ao exercício de 2013, o levantamento ficou prejudicado, inclusive pontuando em seu relatório que, entre aspas, não há dúvida que a empresa sofreu com dificuldades financeiras e administrativas, e que a somatória de todas as despesas e investimentos realizados ao longo do tempo supera o valor do capital social da empresa, fecha aspas. Mas, diante da impossibilidade de apresentação do documento referente ao balanceiro de 2013, não foi possível uma análise mais apurada. Apresenta um novo levantamento baseado no balanço da empresa inerente ao exercício intermediário do ano de 2018, onde ajusta o PL da empresa e imputando ao contribuinte 99% das cotas do valor de R$ 1.914.328,53, sendo imputada a cobrança do imposto no valor de R$ 76.573,14. O contribuinte apresenta manifestação e que no balanço de fechamento e encerramento da empresa apresentou prejuízo em junho de 2018 no valor de R$ 2.177.512. O julgador singular, através da sentença 849/2022 do JUP, apresenta a acusação fiscal, bem como a defesa do contribuinte. Em fundamentação, não acata os questionamentos apresentados pelo mesmo. Em dispositivo, o julgador singular reconhece o último levantamento apresentado pela fiscalização, conhecendo a impugnação, rejeitando a tese de prejuízo e viabilidade das cotas recebidas da empresa, dando parcial provimento e julgando parcialmente procedente, utilizando como base de cálculo do imposto o valor de R$ 1.914.328,53 e cobrando interceder no valor de R$ 76.573,14. A representação fazendária, através do despacho 590/2022, a SER, afirma que a procedência parcial se coaduna com o proposto no trabalho revisional. Devidamente estimado, o solidário Carlos Alberto Cardoso Madeira não apresenta dever, sendo lavrado termo de preempção 23.590/2022. O sujeito passivo apresenta recurso voluntário alegando equívoco na íntegra da declaração do IRPF 2013-2014, visto que foi constatado o ato como doação e não como massa falida. Apresenta balanço patrimonial do exercício 2013 a 2018 com a assinatura da senhora Josenildo Ribeiro da Silva como contadora e administradora da empresa. Porém, é de observar que, em defesa, em sua impugnação, afirma que exerceu as atividades de contadora até 31 de 12 de 2010. O processo, então, é convertido em diligência, através da resolução 130/2023, para que o sujeito passivo apresentasse documentos para corroborar seus argumentos de defesa. Porém, apresenta pedido de dilação de prazo sob o argumento que sua mãe está em tratamento fora do estado de Goiás e sob seus cuidados. Novamente, o processo é convertido através em nova resolução 229/2023 para cumprimento da resolução 130/2023. Devidamente intimado, iniciou sua manifestação fazendo um breve relato de como se trata
se encontrava a empresa Grão-Metal Brasil, afirmando que a empresa não chegou a exercer suas atividades operacionais. Em relação à acusação fiscal, apresenta balanço patrimonial e demais demonstrações inerentes ao exercício 2013 a 2018, bem como os extratos da IPJ inativa, inerente ao exercício 2013 a 2016 e ao DCTF de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Propõe a quebra do próprio sigilo bancário para corroborar e esclarecer os fatos, bem como pede o arrolamento de testemunhas. O processo é convertido novamente em diligência através da Resolução 49 de 2024, agora para manifestação da fiscalização, levando em consideração as dificuldades passadas pela empresa naquele período, no artigo 377, inciso B, letra B, inciso 2 do RCTE. Em resposta, o fiscal revisor, que na busca da verdade material, tentou fazer o levantamento solicitado na resolução. Porém, o levantamento ficou prejudicado diante do cenário, uma vez que não houve apresentação de todos os documentos para análise criteriosa do referido auto-infração, anexando a DACA de folhas 539 e 541, devidamente intimada via advogado, sujeito passivo, queda se mexe. Este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro João. Doutor Carlos, para 10 minutos. Obrigado, doutor Paulo. No caso, esse processo ele teve uma diligência na primeira instância que reduziu o valor inicialmente de pouco mais de quase R$ 104.000, o valor do ITCD, para R$ 76.573,14. E após essa diligência e quando o processo chegou na instância cameral, foram feitas 3 resoluções para o sujeito passivo, nenhuma para o fisco, todas para o sujeito passivo, para que ele apresentasse documentação em relação às alegações que vem fazendo desde a primeira instância, que pese a dificuldade financeira, administrativa, inclusive mencionada pela primeira revisão pela autoridade fiscal. A empresa, sempre o conselho procurou insistentemente por 3 vezes que trouxesse, né, que o sujeito passivo trouxesse elementos, documentos, e isto nunca ocorreu. Inclusive, na última, os últimos parágrafos do revisor afirma que, diante desse cenário, a presente demanda revisional fica prejudicada, uma vez que não houve apresentação de todos os documentos para análise criteriosa do auto de infração determinado pela resolução. Então, em virtude disso, tendo em vista toda essa oportunização que foi feita ao sujeito passivo para comprovar suas alegações e que entendemos que foram infrutíferas, né? Não conseguiram aqui rebater o valor aí da primeira revisão da procedência parcial, entendemos, em virtude disso, pela procedência parcial de acordo com o valor da primeira instância da sentença singular, e conforme mencionamos, entendemos que não foi por falta de oportunização que o sujeito passivo não conseguiu trazer. Foram tentados várias vezes. Acredito que não caberia mais uma 4ª resolução, seria até por questão de economia processual. Então, o que consta no processo, processualmente, os dados e o que temos como prova é o valor dessa procedência parcial da primeira instância. Então, é essa a nossa manifestação. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Necessidade de conferência? Bem, senhores, não havendo necessidade de conferência, passo a palavra ao conselheiro relator para proferir seu voto. Senhor coordenador, eu não vislumbrei nenhuma preliminar a ser julgada aqui na presente sessão, né? Então, eu entendo que aqui seria só questão de mérito. Como bem pontuado aí pelo Dr. Carlos, foi oportunizado ao contribuinte a apresentação da documentação inerente ao período de 2013, base da acusação fiscal. Porém, o contribuinte não consegue trazer nada para contrapor a acusação fiscal, inclusive pontuando no relatório diligencial em fase singular e na última revisão fiscal feita pelo fiscal autuante. Diante desse cenário, entendo que, devido à dificuldade da parte em entender os pedidos da fiscalização, até para chegarmos à verdade material dos fatos, na tentativa de atender aos pedidos dessa Câmara, e a acusação está embasada em documentos registrados na JUSEG e na declaração de imposto de renda da pessoa física aqui envolvidas, né?
No mérito, então, eu vou conhecer do recurso do contribuinte, negar-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o valor lá parcial, né, de R$ 76.573,14. É este o voto, senhor coordenador. Ok, obrigado. Voto agora na sequência, o conselheiro Washington. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos. Eu acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Samuel. Inicialmente, nosso bom dia a todos que estão participando aqui dessa sessão da quarta Câmara do CAT. Senhor coordenador, vou sim acompanhar o voto aí também do conselheiro doutor João de Moraes. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Fábio. Também acompanho. Ok. Gostaria de pedir só a questão de preenchimento de ficha, que o doutor João me confirmasse aqui só o valor novamente, só para eu... A sentença singular foi no valor de R$ 76.573,14. Sim, E 14 centavos. 14 centavos. Ok, então, anunciando o resultado para este processo, a quarta Câmara, por unanimidade de votos, decidiu quanto ao mérito, manter a sentença singular que considerou procedente ou parcialmente procedente? Lá na decisão singular, parcialmente procedente. Então, parcialmente procedente. Aqui só está confirmando. A confirmando a sentença singular, considerou parcialmente procedente o auto de ação no valor de R$ 76.573,14. Este é o resultado por este processo. Devolvo a coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique. Obrigado, conselheiro Paulo. Vamos agora fazer o processo de retorno, né, doutor Carlos? A pauta. Isso. Muito obrigado, doutor Cláudio, pela antecipação. Eu desejo um bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigado, boa semana. Representando o fazendário agora, o doutor Ivonaldo. Bom dia, doutor Ivonaldo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Cláudio, doutor Fábio, doutor Samuel, doutor Washington, doutor Luciane. Bom dia a todos. Senhores, então, em julgamento, processo de retorno, processo 4012, 250.7600, Verdão Comércio Cerealista Limitada, recurso, contendo o recurso ex officio 2248, solidário Douglas Alves Batista, sendo o relator desse processo, conselheiro Fábio Eduardo Bezerra, Lemos e Carvalho, que estando em condições, por gentileza, proferir relatório. Pois não, senhor coordenador. Nesse processo, antes, saúdo aí também o doutor Ivanaldo, né, antes de começar o relatório. Então, nesse processo, o fisco exigiu da empresa Verdão Comércio de Cereais Limitada a multa formal, uma multa formal aquela prevista no artigo 71, inciso 7, de 25% do valor da omissão, porque o estabelecimento teria deixado, né, de registrar notas fiscais de entrada, mas não é a ordem de conferência, é a aquisição de mercadoria sem nota fiscal no exercício de 2018. Essa omissão, né, de entrada ou aquisição sem nota, ela foi demonstrada pela auditoria específica de mercadorias. Então, com a aplicação do percentual de 25% e também, em seguida, com a aplicação do parágrafo 11 do artigo 71 do CTE, sob a alíquota de 17%, o fisco exigiu da empresa o valor de R$ 6.624.612,49 a título de multa. Então, o administrador Douglas Alves Batista foi arrolado como responsável tributário coobrigado nos termos do artigo 45, inciso 12 do CTE. Então, a empresa e o coobrigado, o administrador, foram exigidos de multa formal por ter adquirido mercadorias sem nota fiscal em 2018. Então, os sujeitos passivos foram intimados para impugnar e tornaram-se réveis. Da mesma forma, novamente intimados para impugnar em segunda instância, tornaram-se peremptos. As provas estão aí, folhas 22 e 29 do processo.
Então, depois do último prazo, eles apresentaram um pedido de revisão extraordinária, argumentando que houve falha na intimação. E o presidente do CAT admitiu esse PRE e remeteu os autos, né, à primeira instância, porque no PRE, além da identificação da falha da intimação, havia um pedido de nulidade do lançamento e um pedido também de exclusão do responsável tributário, o Douglas Alves Batista. Então, o despacho do presidente, esse processo foi remetido para apreciação em primeira instância e o julgador proferiu sentença excluindo Douglas do polo passivo. Entendeu o julgador de primeira instância que ele não poderia permanecer como o responsável tributário porque não tinha identificado o julgador, né, o dolo na sua conduta, na conduta do administrador. E declarou também a procedência do lançamento. Então, esse processo está aqui porque foi objeto de recurso tanto da Fazenda Pública Estadual, que recorreu para que fosse reincluído o solidário na lide, né, o seu Douglas Alves Batista. A Fazenda Pública entendeu que, por se tratar de uma aquisição de mercadoria sem nota fiscal, ou seja, um mercado clandestino, o dolo seria elementar à conduta do administrador, e por isso ele deveria ser reintegrado ao polo passivo para responder solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário. A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, ela recorreu apontando duas questões. A mesma questão da responsabilidade tributária, dizendo que o responsável tributário ele deveria permanecer se houvesse a comprovação do dolo na conduta, e para isso, apontando exatamente para a fundamentação fática dessa indicação do responsável tributário, sugeriu que os processos fossem remetidos ao fisco para que ele trouxesse uma descrição pormenorizada da conduta do administrador, a fim de que fosse apurado aí o fundamento jurídico, então o dolo na conduta, e ainda assim, no retorno, que se fizesse uma avaliação dessa responsabilidade nos termos do artigo 135, inciso 13 e 124, inciso 1 do CTN. Além disso, pediu que fosse aplicado aqui o tema 1062, que diz respeito, do STF, que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, que eles não podem ser superior, ou seja, aqueles índices previstos na norma tributária estadual não podem ser superiores à Selic, e mais, que o cálculo tem que ser feito mês a mês, e não de forma englobada, como acontecia com o entendimento dado pela súmula 9 do CAT. Então, esse é o relatório, senhor coordenador. Então, tem aqui o pedido da Fazenda Pública, o pedido da PGE. No PRE, também foi feito o pedido de exclusão, que essa matéria consta aí tanto do recurso da Fazenda Pública como da PGE, e foi feito também um pedido de nulidade do lançamento, né? Eu não sei se aquela nulidade, como foi muito sucinto, se era uma nulidade formal ou se ele quis chamar a nulidade de improcedência do lançamento. Então, talvez a gente deva votar a nulidade, né, e a improcedência, e essa matéria que foi trazida, essas duas matérias trazidas aí pela Fazenda Pública e pela PGE, que é a Fazenda Pública, que é a reinclusão do responsável tributário, e a PGE, que é que se remeta em diligência para pormenorizar a conduta e só assim verificar o dolo, e mesmo assim com a fundamentação legal diferente. E a questão da Selic. Eu acho que é suficiente. Esse é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Fábio. Só para minha anotação, seria uma insegurança, uma primeira de insegurança na determinação da infração? É porque, às vezes, o advogado pede no judiciário anulação com o Uhum. propósito de julgamento de mérito, né? Então, a gente pode julgar aqui de forma genérica, nulidade por insegurança e cerceamento, né? E também entendendo também como improcedência por prudência. Doutor Ivonaldo, por 10 minutos para a sua sustentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, senhores, o que nós temos aqui é uma acusação de omissão
de registro de entrada de mercadorias, conforme foi apurado por meio aí da auditoria específica de mercadorias. Como destacou o conselheiro Fábio, nós não estamos tratando aqui de falta de registro de notas fiscais emitidas, mas de entrada de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal. Nós temos aqui, portanto, apenas a multa formal exigida nesse auto de infração. Não há imposto envolvido aqui na autuação. E o que nós temos aqui é recurso de dois entes aqui, a Fazenda Pública, por meio dessa representação fazendária, e também a Fazenda Pública por meio da Procuradoria-Geral do Estado. Não há recurso aqui do sujeito passivo. Então, entendemos até que o mérito desse processo não caberia julgamento, já está definitivamente julgado pela sentença. Também qualquer alegação de insegurança, de nulidades, também entendemos que já foi julgado de forma definitiva pela sentença, porque o sujeito passivo concordou com a sentença na medida em que não compareceu, apresentando recurso contra a decisão singular. Então, entendemos que não é cabível aqui, nesta fase de julgamento, com todas as vendas possíveis, não é cabível o exame do mérito ou de questões envolvendo nulidade, apenas as questões trazidas por pré-representação fazendária, por meio de seu recurso, e também as questões que foram trazidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Bom, e o que a Fazenda Pública apresenta aqui é um recurso contra a decisão singular, que excluiu o administrador aqui do polo passivo sob o fundamento de que não conseguiu verificar o dolo na sua conduta. Mas aqui discordamos dessa sentença porque entendemos que o dolo, aqui no caso, ele é elementar. Ingressaram no estabelecimento cerca de um pouco menos de 40 milhões de reais em mercadorias desacobertadas de documentação fiscal. E é um volume muito elevado, este volume elevado ele não passaria desapercebido aqui do conhecimento do administrador da empresa. Na verdade, não passaria desapercebido do seu conhecimento. Na verdade, entendemos até que há um controle, até um mando do administrador para receber essa mercadoria sem documentação fiscal. E esse conselho ele já emitiu diversos julgamentos, pelos seus diversos órgãos de julgamento, mesmo antes ainda da declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, já houve dezenas de decisões desse Conselho, reconhecendo que, neste caso de mercadorias que foram comercializadas sem documentação fiscal, o dolo ele é elementar da conduta. E, diante desse fato, entendemos que a manutenção do sócio, do administrador da empresa aqui, no polo passivo, ela é impositiva. Mas não é só esse o motivo pelo qual entendemos que o administrador aqui deve ser mantido no polo passivo. Há um outro fundamento, e esse fundamento é encontrado na cópia do contrato social, que está nas folhas 38. E lá demonstra de que a empresa, na época dos fatos geradores, nós não tínhamos, na verdade, o que nós tínhamos, na verdade, era uma empresa individual. Então, o contrato demonstra que a empresa se transformou em uma IRL apenas em 2019. O contrato social, essa alteração é do ano de 2019. Então, na época dos fatos geradores, o que nós tínhamos era uma empresa individual, gerida, controlada unicamente pela pessoa natural do senhor Douglas Alves Batista. E essa circunstância, por si só, já justificaria aqui a manutenção do senhor Douglas Alves no polo passivo, dado que nós temos, portanto, confusão patrimonial entre a empresa individual e a pessoa natural do titular aqui da empresa, da firma individual. Na verdade, nós não sequer estamos falando aqui de solidariedade. Para que haja solidariedade, é necessário que hajam duas pessoas, e aqui nós não temos duas pessoas, nós temos apenas uma empresa, uma firma individual, e nós temos também a pessoa natural, e elas se confundem entre si. Então, como eu disse, somente em 2019 é que essa empresa individual ela foi transformada em empresa individual de responsabilidade limitada, quando houve, inclusive, a transferência da titularidade da empresa para outra pessoa. Nós temos aqui também um recurso da PGE, como falamos. A representação fazendária não costuma tratar dos pedidos apresentados pela representação fazendária, dos fundamentos do recurso apresentados pela PGE, no caso. Nós não costumamos tratar desse caso, mas aqui o pedido da PGE, os argumentos da PGE se encontram
um pedido formulado pela representação fazendária no seu recurso. Entendemos que o recurso apresentado pela PGE, inclusive, já se encontra até superado. O entendimento que ela apresentou no seu recurso, ele foi superado por manifestação da própria PGE, especialmente aquela que foi contida no ofício número 10.840 de 2024. Inclusive, esse ofício foi assinado pela própria Procuradora do Estado, que assinou o recurso aqui neste processo. E o item 2 do referido ofício, a PGE ela se manifesta informando que defenderá a possibilidade de reclassificação do fundamento legal, desde que seja oportunizada a defesa pelo sujeito passivo na instância em que se encontra o processo. Então, a PGE anteriormente manifestava de que o processo deveria retornar ao início da instrução, ou seja, lá à fase singular de julgamento, a impugnação. Posteriormente, nesse ofício, ela se manifesta que bastaria para superar qualquer nulidade por cerceamento de defesa que fosse oportunizando ao sujeito passivo se defender na fase de julgamento em que o processo está. E nesse caso aqui, entendemos que houve essa oportunidade, a representação fazendária, já no seu recurso, ela pede a reclassificação, a adequação do fundamento legal, e aí ela cita os artigos 124, inciso 1, 135, inciso 3 e 137, inciso 2. Então, isso já consta do nosso recurso. Então, já foi oportunizado o sujeito passivo se manifestar sobre essa possível adequação de fundamento legal. Então, entendemos que esse ponto já foi atendido aqui, já foi atendido o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Então, entendemos que nesse ponto o processo já está aparelhado para julgamento por este órgão colegiado. Então, vamos lembrar que a manutenção dos Douglas aqui no polo passivo, ela se impõe aqui não só pela manutenção, pela existência do dolo, a manutenção dele no polo passivo não é somente pela existência do dolo, mas exatamente pela confusão patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural aqui da época dos fatos geradores. E uma questão aqui envolvendo esse processo, me parece que a autuação ela é do ano de 2022, mas não foi aplicado aqui o conteúdo da súmula 4 do processo. Me parece que a multa ela foi limitada apenas pelo parágrafo 11. E o parágrafo 11 ele limitou a multa em cerca de 17%. E me parece que a multa originalmente era de 25%, mas haveria uma forma privilegiada que reduziria ela para 12,5%. Então, o conteúdo da súmula 4 me parece que não foi aplicado aqui neste processo ainda. Então, nossa manifestação aqui é pela reinserção, reiteramos nosso recurso com o pedido de reinserção do senhor Douglas Alves no polo passivo. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Ivonaldo. Doutor Fábio, mais alguma consideração? Sim, eu gostaria de agradecer ao doutor Ivonaldo, e eu relatei mencionando os fundamentos do PRE. O doutor Ivonaldo tem razão. O PRE foi processado na primeira instância e não teve nenhuma peça de recurso para a Câmara. Então, a gente havia até conversado antes, né, do doutor Ivonaldo se manifestar, mas, de fato, só tem o recurso da Fazenda Pública e o recurso da PGE. Então, as matérias, doutor Cláudio, são aí a reinserção do Douglas no polo passivo, o pedido de remessa em diligência pela PGE para pormenorizar antes da reclassificação legal, né? E o tema 1062. Então, agradeço, doutor Ivonaldo, ele tem razão, né? Não tem nenhuma peça de recurso das partes aqui em segunda instância. Doutor Fábio, só para o meu controle aqui, então, nenhuma preliminar, a questão aqui não é nem mérito e também não tem uma adequação de penalidade que a Fazenda Pública colocou? Tem razão. Esse é outro acréscimo, como a parte não veio, né? O doutor Evonaldo tem razão. Trata-se de súmula e, do meu ponto de vista, né, o caso, a súmula até de autoria do doutor Washington, né, proposta né, muito apropriada, e o doutor Ivonaldo tem razão, né? O fato aqui se subsome perfeitamente à hipótese da súmula, né? Omissão de entrada apurada em auditoria específica de mercadoria com tributação normal. É o caso em que não há cobrança do imposto,
né? Então, tem toda a razão, o doutor Ivonaldo, a gente tem que votar essa adequação da penalidade. Lá foi aplicado o parágrafo 11, né? Inciso 1, né? O imposto que seria cobrado, né? Inciso 2, né? Mas é mais benéfico, sim, o resultado da súmula 4, porque aí, em vez de 17, né? Eu tenho até o valor aqui calculado. Vai para 4.871.038,60. Antes era 6.624.000. Então caiu quase 2 milhões, 1.900.000 reais, né? Então é significativo, tem súmula que obriga a gente a aplicar e, mais uma vez, agradecendo ao doutor Ivonaldo, ele tem razão quanto à necessidade de aplicação dessa súmula. Ok. Senhores, conferência, uma vez necessidade de conferência, conselheiro Fábio, proferir o seu entendimento sobre esse processo e querendo fazê-lo de forma conjunta, fique à vontade. Ok. Então, é bom destacar aí a aplicação do parágrafo 8º do artigo 71 do CTE, né? Isso conforme o entendimento da súmula 4. Então, destacar aí na ficha para que a gente faça constar na certidão. E essa aplicação já é responsável pela redução da multa exigida, né? Ou seja, o auto de infração continua procedente, porque não tem nenhuma argumentação, nenhum pedido quanto ao mérito, né? E também não tem nenhum erro, né? Inequívoco que pudesse suscitar alguma arguição de ofício, né? Então, com a aplicação do parágrafo 8º, o crédito tributário correspondente à multa formal deve ser reduzido para 4.871.038,60. Então, esse é conforme o pedido, né, conforme a lembrança aí da Fazenda Pública, em atendimento à aplicação obrigatória da súmula 4 do CAT, né, que, como já havia explicado antes, o fato se subsome perfeitamente à hipótese da súmula. Então, senhor coordenador, comecei pelo final, aplico o parágrafo 8º conforme sugestão aí da Fazenda Pública, né? Para que o crédito seja reduzido a este valor. No que se refere ao tema 1062, eu vou do final para o começo, o tema 1062, então esse pedido se torna inepto porque já desde o início deste ano, todos os créditos tributários, né, registrados no sistema do Conselho Administrativo Tributário, da Secretaria da Economia, já foram adaptados a essa forma de cálculo do tema 1062, conforme o entendimento da Procuradoria. Ou seja, em vez de aplicar aquele entendimento da súmula 9, que comparava índices acumulados durante todo o período, ou seja, a Selic acumulada no período e os índices do CTE acumulado no período, agora os créditos tributários estão todos adaptados para uma comparação mensal. Ou seja, no mês em que a Selic é menor, aplica-se a Selic. No mês em que os índices de correção monetária e juros são menores que a Selic, se aplica esses dois índices, né? Então, isso já está adaptado, então esse pedido aqui acaba se tornando inepto, né? Você não, já está atendido de antemão, né? A questão, então, que talvez gere alguma controvérsia é quanto sim, aos dois pedidos aí da Fazenda e da PGE em relação à reintegração do solidário Douglas Alves Batista. Eu vou indeferir o pedido da Procuradoria de remeter os autos para fazer uma pormenorização da conduta, independente de qualquer que seja a minha decisão em relação à manutenção ou exclusão do solidário, porque eu entendo que já é suficiente indicar que foi feita a aquisição sem nota, né? E aqui o doutor Ivonaldo trouxe outra contribuição, dizendo o seguinte: olha, no período da ocorrência dos fatos geradores era uma firma individual, ou seja, esse titular, na época o titular era o Douglas, ele não tinha nem com quem dividir as decisões, ele era gestor único, né? Então, eu penso que seria desnecessário remeter para pormenorizar, já que no auto tem elementos suficientes para identificar qual foi a infração e qual foi a conduta nesse caso aqui, do titular da firma individual. Então, eu indefiro o pedido de diligência
da Procuradoria, porque eu acho desnecessário essa pormenorização, neste caso, talvez em muitos outros, né, em que a gente depreende do conjunto probatório qual foi a conduta e a participação do administrador na infração praticada. Então, eu defiro o pedido de diligência. Agora, quanto ao pedido de reinclusão, né, eu não sei bem se a PGE pede a inclusão ou reinclusão. Ela pede que seja pormenorizado, né? Mas, de qualquer forma, tem o pedido da Fazenda Pública Estadual, né, que entende que, porque houve aquisição de mercadorias sem nota fiscal, o dolo elementar a conduta. O recurso da Fazenda Pública chega a mencionar no prejuízo ao erário, né? Ele entende o seguinte, que houve prejuízo ao erário, tendo em vista que só a multa, né? Só a multa de 25% do valor das omissões, das aquisições sem notas, foi de 6 milhões. Então, ultrapassa os 25 milhões de aquisição de mercadoria sem nota fiscal, né? Não, não foi isso, não. Foi. Dá um valor significativo de aquisição de mercadoria sem nota fiscal. No entanto, esse entendimento, inclusive, está consolidado na súmula 4, né? A constatação dessas aquisições sem nota fiscal só foi possível porque o contribuinte, apesar de ter cometido essa infração, apesar de ter desrespeitado a lei, nesse sentido de adquirir mercadoria sempre com nota fiscal, ou seja, dele ter entrado aí no mercado clandestino, vamos dizer assim, para adquirir mercadorias, ele, no entanto, senhor coordenador, ele ao vender essa mercadoria, e a venda é a operação em que incide o imposto, né? Ele vendeu com nota. Então, só foi possível, nesse cotejo, aí, nesse balanço de quantidades, né, entre entrada e saída, estoque inicial e estoque final, só foi possível constatar essa compra sem nota porque a venda foi feita com nota fiscal. E a venda com nota fiscal é a operação em que incide o imposto, em que ocorre o fato gerador da mercadoria, né? Então, ele pagou o imposto relativo a essas aquisições sem nota fiscal, né? Então, assim, até fazendo, eu não gosto muito de fazer uma remissão a 8.137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, né? A gente pode até dizer assim, então o tipo não foi completamente atendido, porque na hipótese da aquisição sem nota, o resultado não se produziu. Que resultado seria esse? A falta de pagamento do imposto. Então, poderia dizer que esse resultado não se produziu conforme o artigo 1º da 837. Muitos gostam de dizer o seguinte: quando o tipo se completa perfeitamente, ou seja, a conduta é bem adequada ao tipo, então o dolo é elementar, né? Se ele cumprir o tipo penal, o dolo é elementar. Mas aqui a gente até pode dizer isso, não cumpriu. Por quê? Porque, pelo menos artigo 1º, né? Porque não houve falta de pagamento do imposto em relação a essa mercadoria. E até por conta disso, nós estamos aqui reduzindo a multa, né, para o percentual de 12,5%, aplicando a súmula 4. Então, eu não vou dar provimento, entendendo que aqui, apesar de ter uma infração, as circunstâncias como um todo, né, remetem a essa análise da minha parte, respeitando as posições aí como a da Fazenda Pública, do doutor Ivonaldo, e também do representante fazendário que assinou o recurso, né, que são pessoas de muito conhecimento do direito tributário. Então, eu vou negar provimento ao recurso da Fazenda Pública, senhor coordenador, e manter nesse particular a decisão de primeira instância, né, que excluiu Douglas Alves Batista do polo passivo, né? Então, fazendo a consolidação, aplica o parágrafo 8º, conforme súmula 4, reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 4.871.038,60, indefiro o pedido de diligência da Procuradoria e, no que se refere ao recurso da Fazenda Pública, eu nego o provimento por entender que não fica claro, pelo menos para mim, o dolo em razão da ausência do prejuízo ao erário, pelo menos em relação ao imposto. E com relação ao tema 9, ao tema 1062, né, já constatamos
na consulta que já está aplicado conforme o entendimento da Procuradoria. É assim como o voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Fábio. Conselheiro Paulo Henrique, como vota? Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Fábio, fazendo só algumas considerações quanto até o pedido da Fazenda Pública, da Procuradoria. Se entende que, nesse caso aqui, o dolo não é elementar, que o dolo ele precisa ser comprovado no processo. Tanto é que ela pede aqui uma remessa para para que seja verificado o dolo. E diz também que aqui, isso é entendimento da PGE, pois uma vez o procurador é, dirigindo uma peça, ele está aqui representando a própria Procuradoria. Ele diz aqui que a simples reinclusão do administrador no polo passivo, nos termos como foi pretendido pela Fazenda Pública, não pode ocorrer, que há sim a necessidade de remessa para que se seja verificado o dolo e intimado o sujeito passivo dessa possibilidade e que caso aconteça essa reclassificação, que seja dado ao sujeito passivo o amplo direito de defesa, né? Como pede. Mas tendo que essa matéria, embora de reinclusão do solidário, não, não é cabível, entendo também, pela exclusão do solidário, só vou mudar, só vou divergir, não da decisão, mas sim da fundamentação, uma vez que entendo que o sujeito passivo ele foi aqui neste processo, no auto de infração, incluído pelo 4512, e uma vez não existindo mais o 4512 no nosso ordenamento jurídico, é, haveria sim que ser excluído sem haver qualquer tipo de é, valoração da conduta do sujeito passivo, de se houve ou não dolo, né, uma vez que o 4512 não mais existe no nosso ordenamento jurídico. Então, acompanho com as considerações, acompanho o conselheiro Fábio no seu voto, fazendo apenas essa colocação. Acho que a minha fundamentação seria em razão da inconstitucionalidade do 4512. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheiro Washington. Com o conselheiro Fábio e suas razões. Conselheiro Samuel. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o nobre conselheiro doutor Fábio Eduardo, exceto no tocante à exclusão, né, a justificativa aí da exclusão dos solidários. Assim sendo, eu vou acompanhar a fundamentação, né, as razões no tocante à colocação feita pelo conselheiro doutor Paulo Henrique. Obrigado, senhores. Então, anunciando o resultado do julgamento do processo 07600, temos aqui um pedido de diligência da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, que o seu recurso foi conhecido, porém, não foi provido, não sendo ao entendimento unânime dos conselheiros da Quarta Câmara, não há haver uma necessidade de diligência para a comprovação do dolo. Com relação ao recurso da Fazenda Pública para a reinclusão do solidário, o recurso também conhecido, porém não foi provido de forma unânime. Naquilo que se refere à adequação da penalidade proposta pela Fazenda Pública nos termos da súmula 04, que é a aplicação do parágrafo 8º, também de forma unânime foi aplicado aqui o parágrafo 8º, sendo que o valor da multa caiu para R$ 4.871.000, 871.038,60, já com a aplicação do parágrafo 8º. A questão do tema 1062 não foi aplicado, vez que já está pacificado
no CAT e a sua aplicação já está condicionada. Fazendo destaque aqui, para que conste na ata, a, a divergência da fundamentação com relação à exclusão, à não reinclusão do solidário, por parte do conselheiro Paulo Henrique e por parte do conselheiro Samuel. Seria esse, senhores, o resultado do presente julgamento. Doutor Ivonaldo, agradeço pela presença. Tenha uma boa semana e bom resto de dia. Obrigado, doutor Cláudio. Obrigado, senhores. Uma boa semana a todos. Até a próxima. Senhor coordenador, só uma questão de ordem. O representante fazendário que vai atuar nos dois processos em retorno foi chamado agora na terceira Câmara para fazer um processo que também está em retorno lá. Ele havia informado, né, quando nós promovemos o adiamento desse processo aqui, que poderia haver essa pequena incompatibilidade. E aí, se for possível, nós suspendermos ou fazermos um intervalo enquanto aguardamos ele? Vamos suspender a sessão por 10 minutos, acho que seria um tempo suficiente para que ele pudesse desvencilhar desse problema, que já foi comunicado à coordenação dessa Câmara, não é uma novidade, tinha-se expectativa, né? Senhores, então vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Aqui para mim é 9h55. Pode ser, então? Então, Ok. bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pelo YouTube. Iremos agora dar início à pauta adicional do julgamento, contendo dois processos relativamente ao sujeito passivo distribuidora de combustível Massut. Sendo que no item 1 da pauta de minha relatoria, eu transfiro a coordenação ao conselheiro Paulo Henrique. Obrigado, conselheiro Cláudio. Bom, então anuncio o processo de número 4011-6038-02-122, recurso voluntário 2512 de 2024, que é recorrente distribuidora de combustíveis Massut Limitada. Representante de Facas não se faz presente, representante fazendário, doutor Evandro Luiz Paulo aqui presente, sendo relator o conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Quanto condições do relatório? Obrigado, conselheiro. A descrição da ocorrência é que, na condição de substituição tributária, a empresa de distribuição de combustível Massut Limitada deixou de informar, em desacordo com o previsto no convênio CMS 110 de 2007, as operações de remessas diesel S10 para o estado de Goiás relativa ao mês de maio de 2016, declaradas por seu cliente distribuidora de combustível Massut Limitada, localizado em Uberlândia, uma vez que não houve a captura dos dados informados pelo cliente no quadro 4.2, que seriam operações realizadas pelo cliente do emitente. Resumo das operações interestaduais realizadas com combustíveis derivados de petróleo do SCANC, Sistema de Captação e Auditoria de Anexos Combustíveis de Empresas Fornecedoras, interrompendo desta forma a cadeia de informações até a refinaria, causando a falta de repasse de ICMS devido ao Estado de Goiás, conforme demonstrado nos documentos anexados ao processo. Assim, deverá pagar o imposto não repassado no prazo legal para o Estado de Goiás no valor de R$ 52.969,51, juntamente com as penalidades e acréscimos legais. Senhor coordenador, senhores conselheiros e representação fazendária, eu peço licença para fazer um relatório um pouco mais sucinto diante de todas as situações desse processo. A empresa apresentou impugnação, apresentando as retificações feitas em relação a esse não repasse. Esse processo ele foi colocado em diligência em primeira instância, teve um julgamento singular desfavorável, mas com a anotação na primeira revisão de que houve a retificação, porém os valores não haviam entrado no cofre do Estado de Goiás, apresentou recurso sobre questão de mérito, que fez a retificadora, que não haveria mais saldo com o Estado de Goiás. Esse processo, por duas vezes, ele foi colocado em diligência, diminuindo os valores devidos, e na última diligência,
que foi uma diligência conclusiva, bem esclarecedora apresentada pela, pelo, pelo revisor, né? Onde que ele apresenta aqui já todas as situações, inclusive com um termo aditivo de auto de infração, que baixa esse auto para 10.301,54 conforme consta das folhas 165 deste processo. E ele fala, na última revisão, que é o relatório 059 de 23, que consta das folhas 163, que desta forma, após a retificação apresentada, obtivemos o resultado de uma diferença no valor de R$ 14.017,13, referente ao mês de maio de 2016, devido ao Estado de Goiás e não repassado, sendo R$ 10.873,06 de ICMS a título de repasse e R$ 3.144 a título de complemento, conforme já relatado e demonstrado na parte 59 desse processo. Esse processo ele passou por várias revisões e que terminou na seguinte resposta apresentada na última revisão. Com relação ao processo de final 80.21.22, valor original R$ 10.301,54, na data de sua criação, 31/5/2016, isto consta das folhas 170 ou folha 183 do PDF, valor a ser abatido no dia 10/2/2020, R$ 7.990,88. Então, senhor coordenador, senhores conselheiros e representação fazendária, esse processo aqui deve ser reconsiderado os repasses espontâneos realizados pela empresa e ser considerado parcialmente procedente no valor aqui informado pelo revisor, considerando os repasses temporâneos realizados pela empresa. Seria esse, senhor coordenador, o relatório, peço vênia pela simplicidade do relatório, mas é um processo que, pela complexidade, pelo volume de resoluções, na busca de verdade material, e se chegou a contento, né? Realmente é muito bom esse processo, porque didaticamente se saiu de uma situação e essa situação foi verificada, dando parcial razão ao cada uma das partes envolvidas, o Estado, sujeito e passivo. Seria esse o relatório, senhor coordenador. Aqui, obrigado, conselheiro. Doutor Evandro, para se manifestar por 10 minutos. De fato, o processo já foi suficientemente saneado, várias diligências fiscais. De fato, também houve a retificação do SCANC, por isso que o valor do auto de infração foi reduzido. E há de se constar que essa entrega do SCANC foi após a autuação fiscal. Então, ele não estava mais sobre a espontaneidade. Por essa razão, o auto persiste, quer dizer, é devido o imposto e a penalidade, exatamente no valor que o conselheiro relator já antecipou, no valor de R$ 10.301,54, e considerando, então, também o repasse extemporâneo de R$ 7.990,88, feito no dia 10 de fevereiro de 2020. Então, a Fazenda concorda com o voto do relator. Ok, necessidade de conferência. Necessidade de conferência, conselheiro Cláudio. Obrigado, senhor coordenador. Ratifico a minha fala original, destacando aqui o belo trabalho, né, que o CAT fez nesse processo, que foi a busca da verdade material, e que resultou aqui num valor original a ser pago de R$ 10.354, e a título de repasses extratemporâneo de 7.990,88, devendo ser considerada a data de 10/2/2020, com relação a esse repasse. Ok, obrigado. Conselheiro Washington, né? Isso. Eu voto com o relator e as razões por ele já expostas. Ok, conselheiro Samuel. Também acompanho o relator. Conselheiro Fábio. Da mesma forma. Ok, então, no seu resultado,
O auto de infração considerado procedente a ser é, julgado procedente na Câmara a ser considerados os valores pagos pelo sujeito passivo para fins de extinção do crédito tributário. Este resultado para este processo devolvo coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique. Obrigado, doutor Paulo. Chama agora a julgamento o item 2 da pauta, processo do mesmo sujeito passivo. Um instante, senhores. Processo 40.11.60.38.024.75, recurso voluntário 25.13 de 2024, distribuidora de combustível Maçudes Limitada, constando aqui como advogado doutor Marco Antônio Duarte Eduardo Urani de Castro, que não se fazem presente, relator desse processo, conselheiro Samuel, representando a Fazenda Pública, doutor Evandro Luiz Pauli. Estando em condições, doutor Samuel, por favor, proferir relatório. Obrigado, senhor coordenador, doutor Cláudio Henrique. Esse empate, a meu ver aqui, salvo o melhor juízo, é motivo também de extensão ao processo anteriormente julgado de relatoria de Vossa Excelência e de final 21/22. Nesse parte aqui, o fisco acusa o contribuinte de, na condição de substituto tributário, deixar de informar em desacordo com o previsto no convênio ICMS 110 de 2007, as operações de remessa de diesel S10 para o Estado de Goiás, relativas ao mês de maio de 2016, declarados por sua cliente, distribuidora de combustíveis Massut Limitada. A meu ver, também o processo foi devidamente saneado e, na última resolução, diligência colocada, a gerência de combustíveis, atendendo assim a resolução de número 170/2022 do CAT, informou que o valor devido nesse auto de infração foi alterado, passando para R$ 3.715,59, assim como o repasse já efetuado pelo sujeito passivo antecipadamente. Assim sendo, eu quero aqui, rejeita a preliminar de nulidade da sentença, arguído pela autuada, no mérito, conheço do recurso voluntário, dou o parcial provimento para julgar o lançamento parcialmente procedente nos termos informados pela GECOM, na revisão de folha 161, no valor do ICMS para R$ 3.715,59, devendo ser abatido aí o valor de R$ 2.882,18, pago em 10 de junho de 2020, constante aí das folhas 163, 166 dos autos. É como voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Samuel. Doutor Evandro, por gentileza. Esse processo tem a mesma natureza do anterior, inclusive foi revisado em conjunto com o processo anterior, e da mesma forma chegou-se então no ICMS devido de R$ 3.715,59, e que se deve considerar o repasse feito no dia 10 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 2.882,18. Então, a Fazenda concorda com o voto do relator. Senhores, conferência? Não havendo necessidade de conferência, doutor Fábio, como vota? Doutor conselheiro Paulo Henrique? Com o relator. Conselheiro Washington? Também com o relator. Obrigado, senhores. Então, anunciando o resultado do julgamento, a preliminar arguída com relação à sentença singular, né, doutor Samuel? Ela Exatamente. foi indeferida de forma unânime, mas com relação ao mérito foi parcialmente procedente no termos da revisão, que identificou, depois das retificações, o pagamento, o repasse extemporâneo, permanecendo, então, R$ 3.715,59 de ICMS a ser pago, devendo ser abatido o repasse extemporâneo de R$ 2.882,18,
na data de 10/2/2020, o resultado do julgamento. Doutor Ivandro, acho que não tem mais processo para a gente. Obrigado pela paciência, tenha um bom dia e uma excelente semana. Boa semana de trabalho a todos também. Até mais. Obrigado. Senhores, não temos atos administrativos, então vamos encerrar a sessão convocando a todos para nossa reunião de amanhã, do dia 15/10, às 8h30. A todos um bom resto de dia e uma excelente semana.